Bem, senhores, vamos a mais um dos nossos vídeos, Dicas do TC, com a parte da análise combinatória envolvendo o princípio fundamental da contagem. Então, o chamado princípio fundamental da contagem, que é o nosso PFC, ou regra do produto, diz: se alguma ação é composta de duas etapas sucessivas, sendo que a primeira pode ser feita de n modos e, para um destes, a segunda pode ser feita de n modos, então o número de modos de realizar a ação é m vezes n, produto entre o número de modos de cada etapa. Vamos observar as seguintes questões, senhores. Antes disso, uma pequena nota. O princípio fundamental da contagem também é conhecido ou denominado de princípio multiplicativo. Ele pode ser generalizado para ações constituídas não apenas por duas ações, por duas etapas, e sim por n etapas, ou seja, por mais de duas etapas sucessivas. Bem, senhores, vamos aqui aos nossos exemplos. Primeiro deles, Camila vai sair com suas amigas e, para escolher a roupa que usará, separou 2 saias e 4 blusas. De quantas maneiras ela pode formar o conjunto? Bom, senhores, nós podemos interpretar a formação do conjunto calça-blusa como uma ação composta de duas etapas sucessivas. Ou seja, a etapa da opção ou a escolha de saias, do número de saias e o número de blusas. Bom, senhores, usando o princípio fundamental da contagem, vamos fazer aqui a interpretação com essa pequena tabela, que é uma outra maneira de você usar no lugar da árvore das possibilidades. Então, para a saia 1, nós dispomos de quantas blusas? 4. Então, senhores, nós temos aqui já 4 conjuntos. Da mesma maneira, para a saia 2, com a opção de escolha da saia 2, quantas opções para formar o conjunto? Também número de 4. Então, senhores, 4 mais 4 opções, nós chegamos então a 8 opções para a formação desse conjunto. Então, a Camila, para chegar lá, pelo princípio fundamental, é só tomar o número de saias. A ação é a formação do conjunto. O número de saias é o número de valores da primeira etapa, vezes o valor da segunda etapa, que é o número de blusas. E 2 vezes 4, senhores, 8. Então, dá para ser formado, ou Camila vestisse, durante 8 dias sem repetir o conjunto. Há 4 estradas ligando as cidades A e B. 3 estradas ligando as cidades B e C. Então, temos 4 estradas ligando as cidades A e B e 3 ligando as cidades B e C. De quantas maneiras distintas pode-se ir de A a C, passando por B? Então, senhores, nós vamos fazer aqui um pequeno esquema. Temos a cidade A e a cidade B. Entre elas, nós temos 4 estradas ligando essas duas cidades. Da mesma maneira, entre as cidades B e C, nós temos um total, senhores, de 3 estradas. Então, senhores, de quantas maneiras podemos, distintas, ou seja, diferentes, podemos ir da cidade A à cidade C via B, digamos? Ora, um esquemazinho que também ajuda a estruturar certos tipos de problema. Por exemplo, nosso caso, entre as cidades A e B, ou seja, a nossa primeira ação, nós temos 4. Nossa ação, nós temos para a primeira etapa valor 4, ou seja, 4 estradas interligando as B. Da mesma maneira, senhores, nossa ação, a nossa segunda etapa, valor 3. Ora, usando o princípio fundamental, é só a gente tomar a multiplicação entre o número de elementos da primeira etapa e multiplicar pelo número de elementos da segunda. No nosso caso, senhores, 4 vezes 3, 12. É o número de maneiras que podemos realizar essa viagem. Aí, então, o detalhamento da questão, senhores. Na questão anterior, além de ir de A para C passando por B, deseja-se voltar de C para A passando por B. Com um detalhe,
não usando na volta a mesma estrada da ida. Quantos são os modos distintos? Então, senhores, entre as cidades A e B, 4 vias. Entre as cidades B e C, 3. Aqui é a nossa saída. Agora vamos voltar. Vamos tomar agora de C para B. Não podemos passar por uma delas, então só ficam 2. E de B em retorno a A, nós tínhamos 4 na ida, só ficamos com 3 na volta. Senhores, o esquema da mesma estrutura, nós temos aqui no caso 1, 2, 3, 4 etapas de ação para a ação, e no caso os seus valores correspondentes. Então, senhores, é só multiplicar 4 vezes 3, vezes 2, vezes 3, nós chegamos a 72. Aqui nós temos a nossa solução com os possíveis detalhes. No caso, resposta do probleminha, 72 modos. Senhores, a frente de um prédio tem 10 portas de entrada. Se uma pessoa, ao entrar no prédio, nunca usa a mesma porta para sair, de quantas maneiras distintas ela pode entrar e sair no prédio? Então, senhores, nós vamos supor que nós estamos aqui de fora do prédio. Ou seja, nós vamos ter que, em opções de entrada, nós temos 10 opções. Então, ao entrarmos, temos 10 opções. Bom, estamos agora no interior. Para sair, nós não podemos realizar a ação ou a complementação da ação, ou seja, a segunda etapa da ação, pelas mesmas 10 portas, já que nós temos que sair por outra. Então, nós para sairmos dispomos de 9 opções. Senhores, então, princípio fundamental, 10 para entrar, 10 para sair, aí chegamos então a concluir que temos 90 opções de usar esse método, né, de entrar e sair num referido prédio. Senhores, se uma pessoa entrar e sair por qualquer porta no mesmo problema anterior, nós temos aqui as 10 portas de entrada, vamos ter 10 opções para chegar ao interior, ok? Ou seja, nós temos 10. Quando chegarmos ao interior, vamos ter também quantas disposições de saída? 10. Então, senhores, 10 para entrar e 10 para sair, já que não existe nenhuma restrição, então vamos ficar com 10 vezes 10, e aí chegamos a 100 maneiras ou métodos de entrar e sair desse prédio. Uma prova de matemática consta de 10 questões do tipo V ou F, verdadeiro ou falso. Se todas as questões forem respondidas ao acaso, qual o número de maneiras de preencher a folha de resposta? Senhores, um esquemazinho para ajudar o raciocínio. Número de questões são 10. Todas elas do tipo verdadeiro ou falso. Cada questão existe as duas opções. Bom, senhores, então vamos à ação. A primeira etapa dessa ação é responder a primeira questão. Nós temos quantas opções? 2. Da segunda questão, que é a nossa segunda etapa, quantas opções? 2. Para responder a terceira questão, quantas maneiras ou modos? 2. E assim, senhores, até a 10ª. Então, se para completarmos a ação de responder à prova, nós temos 10 etapas, para chegarmos a ela, senhores, de uma maneira bem prática e simples, é só usar o princípio fundamental. Multiplicar o número de todas as etapas entre si, que chegamos a 2 a 10ª, e no caso é 1024. De quantas maneiras podemos arrumar 5 pessoas em uma fila indiana? Fila indiana, senhores, é aquela lá velha conhecida de bancos, ônibus e assim por diante. Bom, se são 5 pessoas, para ocupar, uma pessoa veio ocupar a primeira vaga, temos 5. Para a segunda vaga, 4. A terceira vaga, 3. A segunda, 2. E até a última vaga, 1. Então, senhores, é só multiplicar, né? Princípio fundamental, 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1.
120. Deixamos, senhores, as 7 questões para vocês com as respectivas respostas. Valeu, um abraço e até a próxima.